Agora, gente, a gente vai dar o início. Primavera, época de florescer cuidados. A gente vai chamar o Wallace Luiz Martins de Souza. Ele é médico, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ex-membro da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade, Liga Acadêmica de Pediatria e do Projeto de Peito Aberto, Programa de Prevenção e Acompanhamento Integrado no Câncer de Mama UFJF, HU-UFJF. E vamos convidar também a Ana Letícia Coimbra, médica generalista, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é ex-integrante do projeto de Peito Aberto. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Boa noite. Então, pessoal, eu já fui apresentado, né? Meu nome é Wallace. Eu vou falar um pouquinho aqui no começo, a Ana Letícia vai me complementando e depois eu vou passar a fala para ela. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos do projeto. Eu já fiz parte desse projeto, foi bem importante para mim, então conheci as mulheres do GAI, que me proporcionaram a conhecer histórias incríveis. Então eu tentei fazer uma palestra aqui com muito carinho para vocês. Quando me foi pedido para falar aqui, me pediram para falar sobre os cuidados no câncer de mama. Aí o que eu pensei? Quando a gente junta um pouco, querendo ou não, a medicina e cuidado, a gente vai muito naquela ideia de prevenção, autoexame, mamografia, essas coisas. Mas aí eu lembrei das mulheres e pensei, não, eu também não posso esquecer dessas mulheres. Com certeza, elas têm alguma curiosidade em saber o que pode ser feito durante o câncer e até mesmo depois do câncer de mama. E foi por essa linha que eu tentei seguir minha fala hoje. Então, começando aqui, eu falaria assim, tem coisa que pode ser feita? Sim, tem muita coisa. Começando pela dieta. Existe alguma dieta específica para ser feita durante ou após o câncer de mama? Uma dieta específica hoje, ainda a gente não tem conhecimento. O que acontece? A gente sabe que uma dieta mais saudável é mais importante. Eu peguei uns dados no Fundo Mundial para pesquisa contra o câncer e também no Instituto Americano, que faz várias pesquisas contra o câncer, e lá me mostrou que as pessoas que comeram mais vegetais, frutas, grãos integrais, carne de frango, carne mais branca assim mesmo, peixes, sementes e nozes, tiveram uma sobrevida muito maior do que aquelas pessoas que comeram alimentos ricos em açúcares refinados, gorduras, carnes vermelhas como a de boi, de porco, e alimentos processados como bacon, linguiça, salsicha. Por que isso acontece? Porque esses alimentos mais saudáveis, eles fortalecem o nosso sistema de defesa. Consequentemente, vai ajudar o nosso corpo contra o câncer, né? Contra o aparecimento de um câncer e até mesmo a sua recidiva. Já os alimentos considerados não saudáveis, vamos falar assim, eles têm um teor calórico maior e isso vai levar a um aumento de peso, que por si só já é um fator de risco para o câncer, né? Outro ponto importante aqui seria sobre as bebidas. E o álcool, como que funciona? E o álcool, como que funciona?
Apareceu de novo, gente? Então, como eu vinha falando, também a gente poderia falar sobre o álcool, né? Como é que o álcool funciona? A gente sabe que pequenas quantidades de álcool já propicia a mulher a desenvolver um câncer de mama, né? Mas sobre a recidiva, a gente ainda não tem esse dado. O que a gente sabe? Que o álcool, por si só, ele aumenta as quantidades de estrogênio no corpo. E com isso, teoricamente, ele poderia sim fazer com que um câncer retornasse. E além disso, a gente tem que ter em mente que não existe uma dose segura para o consumo de álcool. Quanto mais a gente toma o álcool e por mais tempo, maior seria esse risco, então, né? Continuando, assim, nesse ramo da dieta, várias perguntas que eu já ouvi, mulheres chegando, perguntando sobre suplementos. Eu preciso tomar uma vitamina, preciso tomar um mineral. Até hoje também não temos nada comprovado disso. Suplementos, vitaminas vão ser indicados por profissionais de acordo com o que você necessitar. A gente tem faixas etárias, temos grupos que realmente precisam. Um exemplo são gestantes, mas a população em geral, tendo uma alimentação variada e saudável, já é o suficiente para a gente garantir a prevenção contra várias doenças, inclusive o câncer mesmo, né? Saindo um pouco da dieta, falar um pouquinho sobre o peso. O peso seria a forma mais eficaz da gente conseguir prevenir com que um câncer voltasse, né? Por quê? Porque o excesso de peso, a gordura, ela provoca um processo inflamatório no corpo e também ela gera alguns descontroles hormonais, por falar assim, que podem fazer com que as células do corpo tenham uma replicação incorreta. E isso pode fazer com que o câncer volte, né? Ou até mesmo se agrave. Então, como que eu vou saber que eu estou num peso adequado? A gente geralmente usa um cálculozinho que chama índice de massa corporal, que a gente simplesmente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Para a gente falar que a gente está no peso adequado, esse valor tem que estar entre 18,5 e 24,9 no máximo. Só que só lembrando, a gente tem que chegar nessa faixa de peso adequada, mas tudo com a ajuda de profissional. E como que a gente pode fazer isso, que é uma outra forma que vai ajudar na prevenção contra o câncer? Através da própria atividade física. Atividade física, posso fazer ou não posso depois de um câncer? Não só pode, como deve. Ela tem que fazer parte da rotina diária. E de acordo com a última diretriz da Associação Americana de Cardiologia, lá está recomendado que pessoas que têm ou tiveram alguma doença faça pelo menos de 75 a 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Se a gente for dividir isso em 5 dias, a gente vê que não dá tanta coisa assim. Seria de 15 minutos a meia hora se fizer 5 dias por semana. A recomendação nossa é que vocês comecem com uma atividade que lhe dá um prazer, que seja de um nível baixo, começa com uma caminhada, com uma dança, e a partir daí vai evoluindo. Por que a atividade é importante? Porque ela vai equilibrar aqueles níveis hormonais que eu falei que o excesso de peso descoordena, ela vai fortalecer também a defesa do nosso corpo e vai acabar ajudando nesse controle do peso, né? Para chegar nesse peso adequado. Uma coisa que se tinha dúvida no passado
é que mulheres que tiveram câncer de mama e tiveram que retirar uma mama ou as duas por completo, tinham dúvida se podiam fazer algum exercício com o braço daquele lado em que foi afetado. E hoje a gente sabe que não tem problema nenhum fazer exercícios com esse braço, desde que também não seja de uma forma exagerada no começo, logo depois da cirurgia, né? Para isso tem que consultar um profissional que ele vai orientar direitinho quais são as atividades e a intensidade que ela pode ser. E por que uma atividade física é importante com o braço também? Porque ela vai ajudar no controle do linfedema. O que seria esse linfedema? Seria apenas um acúmulo de líquido que a pessoa, a mulher, pode dar no braço que foi afetado pelo câncer, né? Depois que tirou alguns linfonodos, numa cirurgia, ou até mesmo depois da radioterapia, aquele braço pode começar a inchar. E o importante de observar primeiramente o linfedema é que, se ele for observado de forma rápida, o seu tratamento é bem mais fácil. Se ele se tornar crônico, o tratamento pode ser um pouco mais complicado. Por isso, é importante também que todas as mulheres saibam reconhecer o que seria esse linfedema. Quais seriam os principais sinais para comunicar com o seu médico caso apareça? Se sentir o braço maior um do que o outro, se sentir uma sensação de peso nele, se notar que não está conseguindo mais movimentar o braço como conseguia anteriormente. Às vezes tem mulheres que sentem uma perda da textura da pele, a pele fica um pouco mais vermelha, tem umas que sentem a pele mais quente, outras sentem até mesmo que a pele está perdendo a elasticidade. Por isso é importante contar para o médico assim que isso for observado. Ah, mas se eu, por conta própria, tem algo que eu possa fazer para prevenir esse linfedema, já que ele vem depois do câncer? Tem sim. Primeiro, tentar evitar queimaduras nas regiões, ferimentos e até mesmo processos infecciosos ali. Por quê? Porque quando você tem uma infecção no corpo, você vai mandar mais líquido para aquela região para tentar combater essa infecção. E como o sistema de circulação de líquido pelo corpo já não está tão bom, esse acúmulo vai acontecer ali. Outra coisa que pode fazer, quando for no médico aferir uma pressão, pede para não aferir naquele braço em que teve, no lado que teve o câncer da mama. Ah, mas eu tive nas duas. Relata isso para o médico, porque a gente tem técnica que a gente consegue aferir também na perna, tornozelo, a pressão. Quando for tomar um soro, alguma injeção ou até mesmo alguma vacina, tenta não utilizar o braço do lado em que foi afetado pela mama. E, além disso, o próprio exercício físico ajudaria no linfedema, né? Por quê? Porque o músculo mexendo, contraindo ali toda hora, vai ajudar esse líquido a movimentar e vai fazer com que ele não se acumule tanto. E antes de passar para a Ana Letícia, agora saindo da parte um pouco acadêmica, mais umas dicas minhas que eu gostaria de passar. A primeira, sempre tenham pessoas por perto, pessoas que você ame por perto, porque, como eu costumo dizer, o câncer não termina quando o tratamento acaba. Você vai precisar de alguém que te dê apoio por muito tempo ainda. Outra coisa que eu já ouvi mulheres falando, eu passei pelo tratamento e agora amigos ficam me cobrando para eu me tornar a pessoa que eu era. Sabemos que isso é difícil, geralmente não vamos tornar a mesma pessoa que a gente era, né? Então, sobre isso, já que não dá para a gente ser a pessoa que a gente era, que nos tornemos outra pessoa fazendo aquilo que a gente nunca fez, que a gente tinha vontade de fazer e nunca fez. Praticar um novo hobby, por exemplo. Compartilhe suas experiências, isso faz muito bem. E, por fim, aqui, estejam preparados para todos os dias das suas vidas. Todos nós temos dias ruins, temos dias bons, e todos nós devemos estar preparados para todos esses dias, né?
E só para finalizar aqui, se eu tivesse que resumir essa fala inicial, antes da Ana Letícia falar, de tudo que eu falei, sejam o máximo que conseguir saudáveis, o máximo que puderem. E agora eu passo minha fala para a Ana Letícia. Boa noite, Wallace. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Letícia, eu sou médica recém-formada pela UFJF, ex-integrante do projeto de Peito Aberto. Tive a honra de poder participar desse projeto por 2 anos e meio. Fui bolsista do projeto e é um grande prazer estar aqui, voltar às nossas origens, né? Como dizemos. Queria cumprimentar todos que estão nos assistindo e queria cumprimentar especialmente as vitoriosas, que é o grupo de mulheres que estão no combate contra o câncer e que são acompanhadas pelo projeto de Peito Aberto. E vocês tiveram ao longo do evento a oportunidade de ver a história de algumas delas e creio que se emocionaram, assim como nós viemos nos emocionando em todos os contatos que nós tivemos com elas ao longo do projeto. São histórias sem igual, são guerreiras e são um grande exemplo para nós. Então, um beijo grande para elas. Queria iniciar matando um pouquinho a saudade delas, que é grande. E sem me alongar muito, eu queria trazer agora um pouco a fala do Wallace para o contexto da população em geral e para o nosso contexto também de pandemia, né? Que infelizmente é o momento que estamos vivendo. E o Wallace pontuou algumas vezes muito bem que as dicas que ele estava dando, as informações que ele estava dando, eram muito relacionadas com a prevenção de outras doenças também, não somente com o câncer de mama em si. E eu queria tornar essa informação um pouquinho mais palpável e exemplificar quais seriam essas doenças. E as primeiras doenças que vêm à tona são as doenças do aparelho circulatório, as doenças cardiovasculares, que são, inclusive, a principal causa de morte da população brasileira. E elas estão intimamente relacionadas à hipertensão arterial, ao diabetes mellitus tipo 2, à obesidade, ao tabagismo, que, inclusive, são fatores que estão relacionados às complicações, inclusive, da Covid-19. E são também fatores que estão diretamente relacionados aos hábitos de vida. Esses hábitos de vida que o Wallace vem falando e que eu vou aprofundar um pouquinho mais agora. Seguindo a mesma linha de raciocínio dele, eu queria começar pela dieta. Esse é um tópico muito extenso. Creio que uma nutricionista aqui poderia falar com muito mais propriedade que a gente. E é um assunto que com certeza fica para outra conversa também. Mas eu, assim, não queria deixar de pontuar o seguinte, que muitas vezes a gente até sabe o que seriam esses alimentos saudáveis, o que a gente deveria comer, mas acaba não cumprindo. E isso tem muito a ver com o que a alimentação representa para nós, como até a população brasileira, que é um alimento que une, é um alimento da mesa, é um alimento cultural, econômico, social. Então, assim, ele está muito relacionado a outras questões que não somente a nutrição em si. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente não pode deixar de ter em mente, quando a gente julga o prato do outro, a gente está julgando não somente um prato de comida, mas a pessoa que está por trás daquele prato e com todos os seus valores intrínsecos àquele prato. Então, assim, sejamos mais cuidadosos com a nossa relação com a comida, sejamos mais cuidadosos em como a gente vai julgar o prato alheio, né, digamos. O segundo ponto que o Wallace trouxe para nós foi a questão do álcool. Ele fez uma consideração do álcool e a relação com o estrogênio, mas além dessa relação, eu queria enfatizar também que o álcool tem uma relação direta com o nosso sistema imune, que é o sistema de defesa do corpo. Então, quando a gente ingere álcool, isso nos torna propícios a pegar diversas infecções por diversos vírus, inclusive o coronavírus. Então,
A gente tem que colocar as brincadeirinhas de lado, né, que ficam circulando nas mídias sociais, de que vou beber álcool para me proteger da Covid-19 e usar o álcool para a finalidade em que ele é proposto, que é a higiene das mãos, a higiene das superfícies, e ter em mente que ele pode, às vezes, fazer bem para a mente, às vezes pode ser necessário, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa relação com o álcool. E agora, sobre suplementação, eu queria trazer algumas informações também, que alguns estudos apontam que o fato de se comer um alimento, a comida de verdade, como a gente diz, traz mais benefícios do que tomar uma suplementação, né? Um remédio que a gente chamaria de vitamínico, que a gente fica falando vitamina, mas não deixa de ser um remédio. E essa suplementação é algo muito pontual, como disse o Wallace, é realmente quando a nossa alimentação não conseguir suprir alguma necessidade que o nosso corpo tem naquele momento. E essa suplementação vem de exames laboratoriais, vem de manifestações clínicas, que vão ser avaliadas e conduzidas por profissionais de saúde. Então, não se automediquem, nem as vitaminas, procurem um médico, procurem um profissional da saúde, para conversarem mais sobre o que vocês querem tomar e ver se é o caso realmente, se vai fazer bem no seu caso. E quando a gente fala de suplementação e de remédios especificamente, eu queria enfatizar também que até agora a gente não tem nenhum estudo robusto que fale de alguma medicação para a Covid-19. Então, não se automediquem, não comprem remédio por conta própria, pelas informações que às vezes vocês tiveram em grupos sociais que não foram conversadas com o seu médico. Nós estamos aqui para isso, então procurem os médicos para isso também. E já sobre o peso, também é um tópico muito extenso, mas eu queria pontuar também algumas relações muito importantes. A primeira coisa é que a obesidade está diretamente relacionada com as doenças cardiovasculares, aquelas doenças que eu pontuei como as maiores causadoras de mortalidade no Brasil hoje. E a obesidade também é um fator diretamente relacionado aos desfechos mais graves, assim, as complicações da Covid-19, apesar ainda das evidências que estão ainda em formação. Mas a gente tem notado essa relação com a obesidade, sim. Então, a obesidade é algo muito maior do que apenas um padrão de beleza inalcançável. Ela é questão de saúde, sim. Mas isso não dá o direito de ninguém apontar o dedo para ninguém, como a gente tem visto, às vezes, muitos episódios de gordofobia, como se diz, em que outras pessoas se sentem no direito de julgar o corpo do outro, os hábitos do outro, com a justificativa de um discurso de saúde. E a conclusão que eu chego nisso é: sejamos mais solidários, sejamos mais empáticos uns com os outros, principalmente nesse tempo difícil de pandemia. A última coisa que a gente precisa é se desunir agora. E falando de peso, é impossível não lembrar das atividades físicas. As atividades físicas, aquelas que só de falar já começa a bater a preguiça. Mas eu queria trazer uma ideia que eu li num artigo recentemente, que eu achei muito interessante, que pontuava que o exercício físico é barato, não patenteável, e ele pode substituir a medicação quando bem indicado. Essa visão é muito interessante, ela é inclusive a mesma abordagem de uma campanha da American Heart Association, que é a associação americana, que tem o lema: exercício é remédio. Isso mostra para a gente a importância do exercício e como que a gente pode substituir as nossas suplementações, os nossos remédios com os nossos hábitos de vida. E outro artigo que eu li também, depois vou disponibilizar esses artigos, caso vocês tenham interesse em aprofundar um pouquinho mais neles,
é que ele traz algumas atividades físicas que a gente não vê muito comumente indicadas, e que são atividades físicas fáceis de serem realizadas, principalmente dentro de casa, nesse contexto de pandemia. A primeira delas, que é um pouco mais comum, confesso, é a dança. E a dança vem atrelada à música. E a música tem aquele poder, né, de como a gente diz, quem canta os males espanta. Então, a dança seria uma ótima atividade para se praticar dentro de casa. Outra atividade pontuada no artigo seriam as atividades domésticas. Então, vamos unir o necessário, o útil ao agradável. E essas tarefas domésticas podem sim constituir parte das nossas atividades físicas semanais. Outra atividade física que eles trazem é brincar com os pets, né? Os cachorrinhos, os gatinhos, os bichinhos que a gente tem dentro de casa. Além deles serem uma terapia para a mente, né? Porque eles tiram a nossa cabeça dos problemas, acabam se tornando companhias para nós. Quando se brinca com o pet, não é só ele que faz o exercício físico, nós também. E o último exercício que eu queria trazer, que às vezes fica negligenciado, que ele não é muito parte dos exercícios aeróbicos, ao mesmo tempo ele também não é tão parte dos exercícios de musculação, é o exercício de alongamento, que além de nos dar flexibilidade, tira as tensões do corpo. E aí fica a dica também para quem está procurando outros novos hobbies, que seria o yoga, que é um ótimo exercício que pratica alongamento. E agora eu queria incluir um tópico que é a saúde mental, que não podia ficar para trás, principalmente no contexto mundial que estamos vivendo. E, inclusive, já foi um tópico abordado nas nossas reuniões semanais com as vitoriosas, em que a gente conversou, partilhou técnicas que agora eu quero partilhar um pouco com vocês e que podem fazer muito bem ao serem adicionadas no dia a dia. A primeira é a prática da espiritualidade e a segunda é a prática de mindfulness. A espiritualidade, quando eu digo, não é questão de religiosidade, não é questão de procurar uma religião pontual, mas a força que a gente consegue, a força interior, ao se acreditar em algo superior, numa força superior, nos traz motivação para a vida. O fato de se acreditar que nós temos um propósito, que nós somos parte de um plano maior, de um curso natural da natureza, ficou meio redundante, de um curso natural, nos movem para frente, nos impulsionam e tem mostrado benefícios para a nossa mente. E a outra prática que eu citei, que é o mindfulness, é a prática de atenção plena. É a atenção plena que se propõe através do exercício de meditação, que é um exercício em que se foca no interior, se foca principalmente nas partes iniciais, na nossa respiração, e trabalha-se a presença no momento, a presença no aqui e agora, o olhar para dentro, estar presente de corpo e alma, como se diz, no momento em que nós estamos, no presente. E já tem se mostrado diversos benefícios para o corpo também, benefício de sono, de memória, de atenção, de melhor controle emocional, de sensação de identidade, porque quando a gente está praticando o mindfulness, a meditação, a gente está olhando para dentro, a gente está olhando para si próprio, está se reconhecendo como ser humano, como necessidades. Então, por isso, fortalece a identidade também. Além disso, diminui hormônios de estresse, melhora a nossa imunidade, que é o que eu citei, que é o nosso sistema de defesa. E com isso tudo, acaba influenciando diretamente na nossa saúde física e, consequentemente, na prevenção de diversas doenças. E nesse contexto de pandemia, especialmente, nos ajuda a ter um olhar positivo frente ao contexto que nós estamos vivendo, nos ajuda a superar depressão, para quem esteja passando por essa doença, ajuda na questão da insônia, irritabilidade,
frustração que às vezes pode advir dos planos que não aconteceram, de tudo que ficou para depois nesse ano difícil que estamos vivendo. E agora eu queria concluir a minha fala, que eu achei muito interessante o que o Wallace falou, de sermos o mais saudável que pudermos. Eu acho que é exatamente isso, Wallace, porque cada um vai ter o seu saudável, né, digamos. Não adianta querer procurar o nível máximo de saúde, aquele discurso polarizado de ou você é saudável ou você não é. Nós temos que adequar todas as dicas até que nós demos, o nosso dia a dia, para o que funciona para nós, o que dá certo para nós, o que a gente já acha que não é tão legal, que não deu certo, que não é válido, que eu não queira tentar, mas adequar as nossas necessidades ao nosso interior, né, ao que estiver faltando para nós mesmos. E assim temos uma visão um pouco mais amável com nós mesmos. Olhar essa busca pela saúde não como um martírio, como um castigo, como a parte ruim do dia, mas como um investimento, por que não dizer? Um investimento para quem nós queremos ser amanhã, para quem nós queremos ser no futuro, como idosos, como mães, como amigas, como mulheres, como homens, como pessoas, quem nós queremos ser, principalmente que saúde nós queremos ter. E por que não olhar também como um exercício diário de apenas amor próprio. E aqui eu encerro a minha fala. Queria agradecer o convite por estar participando aqui desse momento tão especial, por fazer um pouquinho mais de parte do projeto que a gente sente tanta falta semanalmente, né, Wallace? E agradecer a atenção de todos que estiveram nos acompanhando essa noite. E queria rapidamente acabar os meus agradecimentos, falando um pouquinho da minha experiência no projeto. Agradecer ela, assim, eu fico até sem fala, começo até a engasgar. Mas foi uma experiência sensacional, como eu disse, conviver com as vitoriosas é fonte de inspiração para nós. Então, obrigado por terem compartilhado a vida de vocês com a gente, por terem confiado no nosso cuidado, por terem compartilhado as semanas com a gente. Agradecer a Jaqueline, que é a coordenadora do nosso projeto tão querida, que sempre nos mantém firmes, unidos, coesos dentro desse projeto que existe há tanto tempo. E eu desejo que esse projeto só evolua, só vá para frente, cresça cada vez mais, tenha um alcance cada vez maior. E o que precisar, estou à disposição. Depois eu vou deixar nos comentários o meu contato. E vou disponibilizar também a bibliografia que eu utilizei para essa palestra. Mais uma vez, obrigada. Um beijo, vitoriosas. Só complementando então, gente, já que a Ana falou que vai deixar, eu também deixo os materiais. Inclusive, tem um link do próprio site do INCA, que tem várias receitinhas fáceis e tranquilos de fazer assim para pessoas que estão com câncer ou que passaram pelo câncer. São receitas saudáveis, acessíveis. Eu vou deixar o link também aqui com o pessoal. E deixo o meu contato também. E agradecer mais uma vez. Agora a gente vai ler uns comentários pertinentes da palestra. Só esperar os meninos compartilhar a tela. A Ivani falando, saudades, Letícia. Saudade, Ivani, um beijo. A Patrícia, Ana Letícia, linda! Outra linda. A Ivani, Jesus, eu tô tomando vinho. Ivani, pode ficar tranquila, como a gente estava falando, tudo é equilíbrio. Se você acha que uma tacinha de vinho te faz bem, vai fazer bem mentalmente, digamos, é custo-benefício. Mas tudo na vida é equilíbrio
E como eu falei, né, chegar sempre no ponto em que esteja saudável pra gente, a gente saber reconhecer as necessidades do nosso corpo, o que ele está precisando, e às vezes é de um vinhozinho, então é válido, Ivani. Aparecida Rodrigues, agradeço as dicas, Wallace. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Evani, passei por uma cirurgia em 2018. Tomei soro no pé. Exatamente. É o que o Wallace estava falando, né? Da questão de adequar algumas técnicas pela questão, às vezes, da cirurgia, né? Da ressecção que se fizer do sistema linfático. Mas faz parte, Ivani, estamos firmes e fortes, não é mesmo? Força aí, guerreira. A Silvia. Boas orientações e dicas, Dr. Wallace. Esclareceu muito bem. Fico feliz em ter contribuído um pouquinho. Aparecida, Ana Letícia, você é uma doçura, saudades. Beijo, Cida. A Ivani. E outra oportunidade, então vamos viver. A Maria, está muito boa a palestra, adorando. Um beijo, Gui. A Silvia. Parabéns aos palestrantes, brilharam. Aparecida, sobre os animaizinhos, nos ajuda muito, mesmo estando nos exercícios, quando no nosso emocional. Exatamente, recomendo demais. Aparecida de novo. Agradeço a vocês por tanto carinho conosco. A Maria, uma taça da Ivani. Elas aproveitando. Ivani, deixa a gente não. Ninguém tá deixando, estamos sempre juntas, viu? A Ana, excelentes palavras, doutora Ana Letícia. Um beijo, mãe, te amo. Também a Maria Madalena, a nossa Madá. Também já muitas vezes na perna. É tudo uma questão de prevenção, né? A prevenção sempre continua, não é só antes, não. Então, acho que era só esse comentário, gente. Queria agradecer imensamente a presença dos dois. Foi ótima palestra, arrasaram como sempre. Muito obrigada. Um beijo, meninas. Muito obrigada. Beijo, Boa noite a obrigado e até a próxima. Até.